Olá pessoal, tudo bem? Esteve tramitando a semana passada em Brasília uma votação do projeto Escola Sem Partido. Confesso para vocês que eu era leigo nesse assunto na Escola Sem Partido, até que esse assunto começou a se tramitar na Câmara. Logo me atiçou a curiosidade e eu comecei a pesquisar, buscar, e aí me deparei com um arquivo em PDF, baixei, salvei e li para poder entender melhor essa ideia da escola sem partido. Então ela é uma ideia polarizada, né? Ela tem dois polos diferentes. Primeiro, a escola sem partido defende que alguns professores esquerdistas, dentro das salas de aula, eles tendem a ensinar aos seus alunos não as matérias que são cabíveis, não aquelas matérias que eles são especialistas, mas inclui também as ideias pessoais, ideológicas e religiosas na sala de aula. Pois bem, os professores, eles além de ensinar a matéria que eles são especializados, geografia, português, matemática, ciências, etc., eles também tendem a levantar algumas questões em sala de aula que são, em alguns casos, entre aspas, criminosas. E aí tende a ensinar aos seus alunos algumas ideias totalmente descontextualizadas daquelas matérias que ele é responsável. Então, se diz os defensores da escola sem partido, que se um professor é professor de matemática, ele precisa dar aula dentro das questões da matemática. Se um professor é professor de física, de química, de geografia, de português ou de ciências, enfim, ele precisa estar trabalhando dentro daquela matéria que a ele é cabível, que ele foi contratado e que ele é especialista. Isso é a questão da ideia dos defensores da escola sem partido. Eles querem isso. Já os professores esquerdistas acusam os defensores da escola sem partido de dogmatizar o ensino. Diz eles que os defensores da escola sem partido querem, na verdade, coibir, limitar, querem, na verdade, proibir os professores de levantar questões tão emergentes e questões tão apropriadas para o momento, como ideológica, partidária e religiosa. Pois bem, mediante essas duas polarizações, nós buscamos, pesquisamos entender de fato o que cada uma delas tende a ensinar, a explicar. Eu me apego de um princípio que a educação, ela é um princípio que os pais devem ensinar. Então, se seu filho sai da sua casa para a escola, obviamente que na sua concepção ele vai aprender questões que são úteis no amanhã, que são úteis para ele resolver quando estiver estudando o vestibular, que são úteis para eles numa sala de aula, num nível superior, ou até mesmo na hora de arrumar um emprego, na hora de ser um médico, um engenheiro, um advogado, um professor. Eu não acredito que os pais entendam e pensem que seus filhos saiam de seus lares, das suas casas, para ir para a escola aprender questões pessoais desse professor. Isso é,
Se um professor é religioso, ele vai ensinar a religião para os seus alunos ou a matéria que a ele é cabível? Se um professor é budista, ele vai ensinar aos seus alunos a matéria que a ele é direcionada, seja ela qual for, português, matemática, geografia, ciências, química, física, ou vai ensinar o budismo para esse aluno? Se um professor seja ele espírita, ou evangélico, ou do bandismo, do candomblé, enfim, a ideia da escola sem partido, a meu ver, tem toda razão, porque esse professor não tem direito de aplicar aos seus alunos essa ideia pessoal, essa ideia que ele, por si só, defende. Porque esta ideia desse professor, essa filosofia desse professor, não é interessante para o aluno. O aluno sai de sua casa para ir para a escola exatamente para aprender matérias que são essenciais, que são ortogadas pelo Estado para poder ele resolver as questões no amanhã. Então essas questões partidárias, eu digo partidárias no sentido que se o professor é PSL, ele vai seguir os seus alunos por uma ideia do PSL. Se ele é petista, ele vai seguir os seus alunos por uma ideia petista. Se ele é do PSDB, ele vai seguir os seus alunos pela ideia do PSDB, e assim sucessivamente. Então eu vejo que a escola não tem essa obrigatoriedade, o professor não tem essa obrigação, e nem essa questão para ensinar essas questões ideológicas. Por exemplo, a ideologia de gênero. Você quer que seu filho de 6, 7, 8 anos de idade saia da sua casa, do seu lar, para ir para a escola aprender sobre sexualidade? Uma criança de 6, 7 anos, ela não está pronta para estar aprendendo questões de sexualidade. Está pronta para brincar, está no jardim da infância ainda. Então eu não quero que esse professor ensine sexualidade para o meu filho, de hipótese alguma. E nem tampouco eu quero que esse professor ensine questões religiosas, partidárias, ideológicas ao meu filho. Eu quero que o professor ensine exatamente as matérias, como eu citei, que a ele é ortogada. Então eu vejo e parto pelo seguinte princípio: a educação é uma questão dos pais, a escola, o Estado, o município. Eles têm, essa tríplice tem a obrigação, sim, através dos seus professores capacitados, intelectuais, tem a obrigação de transmitir aos jovens, às crianças, aos seus alunos, as matérias que a eles são puramente técnicas, ortogando a ele a capacidade de ele enfrentar as demandas posteriores. E a educação pertence puramente aos pais. Então, se você é cristão e você quer educar os seus filhos dos princípios cristãos, maravilha, ótimo. Se você é ubandista, quer educar os seus filhos dentro desse princípio do bandismo, ótimo, natural, espírita, enfim. A questão que eu defendo, que eu venho aqui na rede social, é que você, como pai, você deve educar. E a questão técnica, questão de informações e conhecimento, deixa para a escola. Muito obrigado, valeu por ter me ouvido, entendido, espero ser compreendido. E se você gostou, compartilhe esse vídeo, faça com que a nossa rede social viralize na internet. Valeu, até o próximo vídeo.